Muito prazer, eu me chamo Liedson Abreu e tenho o desejo de construir, criar uma academia de virtudes. Do mesmo modo com que Platão tinha em sua obra a Academia, na qual ele ensinava seus discípulos a respeito da idealização, a respeito da matemática, e assim como Aristóteles também tinha o seu Liceu, no qual ele também ensinava a respeito de experiências e mostrava a respeito da vida virtuosa, também eu, de forma humilde, é claro, entendendo que eu sou apenas um eterno aprendiz e ensinador da vida, apenas uma pequena gota no oceano da sabedoria, da existência, também busco aqui iniciar e mostrar o meu desejo, minha visão de construir uma escola, uma academia de virtudes em meio a uma geração tão perdida, tão confusa em relação a quem ela é, qual é a sua identidade, quais são os princípios que precisam reger a sua vida. Eu decido aqui me posicionar para realizar algo diferente. Assim como Gandhi dizia, ser a mudança que eu quero ver no mundo. E a partir disso, hoje, dia 1º de julho, eu dou início também a este estudo em Provérbios, um livro, uma obra divinamente inspirada que tem formado pensadores ao longo das gerações e certamente tem muito a nos ensinar. Por isso te convido a entrar comigo com um coração sensível a ouvir, a sua mente disposta a aprender e a sua virtude preparada a ser elevada. É ser elevada no sentido de como Jesus nos ensina, de crescer descendo, de ser elevado, mas permitir que os outros cresçam em seu lugar. É como a cultura do reino, uma cultura ao revés daquilo que o mundo diz, uma cultura de acordo com os princípios eternos, daquilo que já está estabelecido, buscando de fato uma vida alicerçada em sabedoria, que é o que nós iremos aprender ao longo desses estudos. Por isso nós iremos dar agora início a uma leitura compartilhada do livro de Provérbios, a partir do versículo 1 do capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Quem foi Salomão? Quem foi Davi? E o que são os provérbios? A literatura de proverbial está inserida dentro daquilo que, na teologia, é conhecida como a leitura poética ou leitura de sabedoria. Diferentemente da lei, a Torá, ou talvez os livros históricos, que tinham uma abordagem distinta. Por exemplo, a lei tinha o entendimento de estabelecer a aliança de Deus, o Senhor, Yahweh, com o seu povo, com Israel, e nele tinha a lei, aquilo que o povo de Israel precisava fazer para permanecer dentro da aliança com o Senhor, ao passo que os livros históricos, por exemplo, já eram os desdobramentos do povo de Israel com sua relação com a aliança de Deus. Muitas vezes que eles deixaram de ser fiéis à aliança e também às consequências que eles tiveram ao não cumprir a aliança. Os livros sapienciais, por sua vez, possuem a particularidade de estarem presentes ditados de sabedoria, máximas e também o entendimento da vida, de fato, na promessa ou a vida com a sabedoria divina. Nós iremos ver ao longo dessas séries que a sabedoria hebraica, diferentemente da sabedoria grega, que eu comecei dizendo aqui sobre a academia de Platão e o Liceu e Aristóteles, a sabedoria hebraica é muito prática, tá? Não é apenas um idealismo ou um conhecimento teórico, filosófico, metafísico, mas é uma vida prática. Salomão vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós vamos ver aqui, portanto, a sabedoria hebraica é a vida na promessa, é a vida alicerçada em princípios, a vida, o contínuo ato de buscar o entendimento de Deus, a revelação divina, e então, a partir disso, ser transformado e aplicar isso em sua vida. Portanto, grande parte dos provérbios são escritos sim por Salomão, que foi filho de Davi. Os dois reinaram durante 40 anos. O primeiro rei de Israel também reinou 40 anos, que foi Saul. Depois veio Davi, e aí em seguida veio Salomão, que reinou durante 40 anos em Israel. Salomão foi muito diferente porque é dito que Deus aparece a ele enquanto ele realizou vários sacrifícios, holocaustos ao Senhor, e Salomão então pede sabedoria ao Senhor. E por não pedir dinheiro, riqueza, fama e vitórias das batalhas, Deus concede a Salomão isto e também a sabedoria que Salomão havia pedido ao Senhor. Portanto, o reinado de Salomão se diferencia porque foi baseado na sabedoria. É verdade que no final de sua vida, Salomão não permaneceu fiel à sabedoria. E por isso ele escreve o livro de Eclesiastes para dizer um pouco sobre a vaidade da vida e para mostrar talvez aquilo que é entendido também como o seu arrependimento, a sua confissão dos seus pecados. E enquanto eu aprendia e me preparava para essa sequência de vídeos,
de estudos, eu li ontem o livro do Steve Scott, Salomão, o homem mais rico que existiu. E foi meio que uma preparação. É claro que além do próprio livro de Provérbios, que foi uma preparação por si só, também ler esse livro me ajudou a entender o apanhado geral, ou qual é a principal mensagem contida no livro de Provérbios, que são vários ensinos a respeito da diligência, que é o trabalho correto, a respeito da esperança, da visão, dos relacionamentos corretos, da vida cumprindo princípios, da vida honrada, da vida com sabedoria, diversos princípios que são essenciais para uma vida relevante. Vale ressaltar também que o livro de Provérbios não é apenas escrito por Salomão, tá? Assim como o Saltério, o livro de Salmos, não é escrito apenas por Davi, pai de Salomão, mas também por outros autores como os filhos de Corá, como Asaf. O livro de Provérbios, os últimos capítulos, na verdade, alguns são escritos pelas pessoas que estavam na corte do rei Ezequias, aprendendo como eles iriam se posicionar frente à nobreza ou buscar uma vida mais sábia. E também os últimos 2 capítulos são escritos, se não me engano, pelo rei Lemuel e por outro rei que também escreve. Nós iremos ver no último dia deste desafio. Eu acho que a gente já pôde dar um apanhado geral, uma breve introdução histórica a respeito do livro de Provérbios. Iremos continuar então com o propósito desta obra. Versículo 2. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e o conhecimento e discernimento aos jovens. Nestes 3 versículos, Salomão nos ensina aqui sobre qual é o propósito, a finalidade do estudo do livro de Provérbios. Eu vou anotar aqui também para que eu possa estar também aprendendo junto com vocês, mas nós vemos então que Salomão vai dizer que o primeiro propósito é aprender a sabedoria e o ensino. E vocês lembram que eu disse para vocês que o aprendizado hebraico, a sabedoria na mentalidade hebraica não é a sabedoria da mentalidade ocidental, grega, cartesiana que nós estamos acostumados. Na verdade, o aprendizado é aquilo que Moisés disse para o povo de Israel em Deuteronômio, de inculcar, de colocar na cabeça dia a dia, de meditar na lei dia a dia. É estar tão vivo o conhecimento que isso não vai apartar do nosso coração. É aquilo que o pai de Salomão, Davi, o salmista vai dizer, guardar no coração a lei para não vir a pecar contra o Senhor. Portanto, o entendimento da lei, o entendimento da revelação divina é essencial para uma vida em sabedoria. Salomão vai dizer então que o propósito do livro de Provérbios é o ensino, o inculcamento, se a gente pode dizer assim, não sei se existe essa palavra, mas o cultivo, o transbordamento da sabedoria, que é a vida na presença, a vida na revelação divina e na vida em ensino. Também Deus vai falar com Moisés para ele passar a lei para o povo, para poder transmitir de pai para filho e de filho para os seus outros filhos continuamente. Então é o ato de aquilo que eu estou fazendo aqui, de não apenas reter o conhecimento para mim, mas ser como este rio que vai transbordar. À medida que eu transbordo, eu também tenho vida comigo, porque a primeira pessoa que vai ouvir aquilo que eu falo sou eu mesmo. Portanto, aí nisso está a importância das palavras serem boas. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a influência das palavras, da comunicação bem-sucedida, mas certamente o ato de comunicar o ensino, de comunicar virtudes, princípios é essencial e também está no alicerce, na base da obra de Salomão em Provérbios. Continuemos no próximo propósito que Salomão vai dizer, que é entender as palavras de inteligência. Mais uma vez, o entendimento aqui não é um entendimento teórico apenas, um entendimento acadêmico, intelectual, mas é um entendimento de assimilação a respeito da inteligência. Todos nós somos dotados como Homo sapiens, como criatura de Deus, da razão, da racionalidade. Então é preciso, a partir deste despertamento da razão, do intelecto, porque o intelecto não é algo contrário à fé. Jonas Madureira aborda isso em seu livro Inteligência Humilhada. John Stott também escreve isso em Crer Também é Pensar, de que a razão não é oposta à fé. Na verdade, a razão bem orientada, direcionada, vai permitir com que nossa fé seja ainda mais utilizada da forma correta, que é a serviço de Deus. Agostinho, o filósofo medieval santo, de acordo com a Igreja Católica, também dizia a respeito disso, de que a razão que é dada por Deus só vai realmente ter o seu sentido quando
pode ser colocada a serviço do próprio Deus. A razão, portanto, sem fé não é uma razão completa. A inteligência só vai ser completamente desenvolvida, como nós estamos vendo aqui, como Salomão vai dizer, quando nós temos o entendimento da eternidade, daquilo que está acima do sol, usando a linguagem de Salomão no livro de Eclesiastes. Mas Salomão continua no versículo 3, dizendo que o terceiro propósito é obter o ensino do bom proceder, a respeito da vida que vale a pena ser vivida, da vida ética, como os filósofos gregos diziam, de como nós podemos proceder da forma correta, uma conduta virtuosa, uma conduta ilibada, uma moral, de fato, elevada frente a uma geração de pessoas que não buscam uma vida assim. Se isso já era real na vida de Salomão há 2.500 anos atrás, 2.500 anos, certamente ainda é uma triste realidade nos nossos dias. Salomão continua dizendo que é preciso aprender a justiça, o juízo e a equidade. A justiça aqui também não é aquilo que Sócrates disse em seu discurso, que Platão escreve na República, de que é dar a cada um aquilo que é seu, sua necessidade. Na verdade, a justiça, mais uma vez, dentro do entendimento bíblico, tem muito mais a ver também com o relacionamento com aquele que é justo, que é o próprio Deus. Portanto, à medida que nós nos relacionamos com o Senhor, nós podemos então viver uma vida em justiça, de acordo com seus preceitos, de acordo com seu juízo, ou seja, de acordo com aquilo que já está estabelecido, com seus mandamentos, com seus estatutos, com seus juízos, e por fim, com a equidade, que é o bom proceder, que é tratar cada um sem acepção de pessoas, como o próprio Deus trata a nós, viver de forma correta, justa e íntegra. Por fim, para dar prudência aos simples, conhecimento e discernimento aos jovens. E isso é um fato. Quando nós estamos amadurecendo, é inevitável que nós tenhamos, que nós faltemos em nós, carecemos de prudência. E isso causa a ingenuidade, que é um mal muito grande. A ingenuidade pode ser boa no sentido de ser um sinal de honestidade, porque nós somos pessoas tão honestas, ou talvez íntegras, que nós não pensamos que o outro possa vir a fazer algo conosco, contra nós. Mas é necessário que a pessoa saiba, a pessoa que vive em sabedoria, ela possa desenvolver a prudência. A prudência é a palavra-chave aqui, que é a capacidade de calcular as suas ações, de fazer um cálculo. Será que a minha decisão agora vai ter um impacto ruim no futuro, um impacto positivo para mim e para as pessoas que estão ao meu redor? A pessoa prudente é capaz de ter esse bom senso, essa sensatez e o equilíbrio de fazer aquilo que vai dar bons frutos para si mesmo e também para os outros. Não apenas a prudência, mas também o conhecimento, que tem a ver com o relacionamento, com a intimidade, com a verdade, com aquilo que Deus decide revelar para nós, e também discernimento, que tem a ver com a capacidade de ir a fundo, de não apenas ficar na superfície, mas de mergulhar além e entender qual é o princípio, a razão que une todas as coisas, que nós sabemos que é o próprio Deus. Salomão continua dizendo um convite, ou talvez um chamado para todos aqueles que buscam e integram este estudo, essa pesquisa sobre a sabedoria, sobre a vida sábia. Versículo 5. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós podemos ver, então, que a sabedoria, o primeiro sinal de que você é sábio é a disposição em ouvir ao outro. A sabedoria está na disposição também em ouvir o outro, na humildade de saber que você não é dono de toda a verdade, que você não sabe todas as coisas. Portanto, assim como na lei, o mandamento principal que Deus dá ao povo de Israel é Shema Israel, Elohim Adonai, ouvir Israel, ouça Israel. Deus, o Senhor Deus é o único Deus. Também Salomão parece que faz uma relação com o próprio mandamento de Deus ao dizer que o sábio ouça. Ouvir em hebraico, Shema, também o nome que deu origem a Samuel, o grande profeta, tem a ver com não apenas entrar em um ouvido e sair no outro, mas em obedecer, em praticar aquilo que tem sido falado. Portanto, aquilo que nós estamos vendo aqui, a simples disposição de estar exposto à sabedoria, já é um sinal de sabedoria. É claro que talvez é um sinal de que nós estamos
com falta de sabedoria. Isso talvez um paradoxo, porque para você ter sabedoria, primeiro, você precisa entender que você não tem sabedoria, mas ao mostrar um coração humilde, você já está mostrando uma primeira virtude da sabedoria, que é a humildade, que talvez é aquilo que Tiago vai dizer em sua carta, em Tiago 1,5, de que é aquele que tem falta de sabedoria. Ou seja, todos nós temos falta de sabedoria, tá? Desde a pessoa mais sábia, mais culta, até aquela mais iletrada, mais analfabetizada. Todos eles possuem falta de sabedoria, mas apenas aqueles que reconhecem em si a falta do saber podem pedir a Deus que a todos dá liberalmente. Portanto, o chamado de Salomão para nós aqui é: ouça, que o sábio ouça e cresça em prudência, porque quando você ouve a sabedoria, quando você ouve e entende aquilo que Deus tem para dizer, é inevitável que você também venha a crescer, a ser transformado. Não apenas crescer no sentido de relevância, de status, mas a princípio, de forma mais primordial, crescer no seu interior. No seu interior fluirão rios de água viva, como o próprio Jesus disse, citando a Escritura. Quando o instruído ouve, quando a pessoa que é instruída ouve cada vez mais as palavras contidas na lei, ela vai adquirir habilidade, vai saber entender provérbios e parábolas que nós estamos tentando fazer aqui, esmiuçar cada uma das verdades contidas neste imenso livro, nesse livro de grande sabedoria, e assim ser capaz de entender as palavras e os enigmas dos sábios. E Salomão parece que conclui aqui este primeiro raciocínio introdutório, essa apresentação do livro de Provérbios, ao dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Do mesmo modo com que os Salmos, com que Davi inicia o livro de Saltério, né, com o Salmo 1, fazendo uma diferença entre a pessoa que medita na lei de Deus dia e de noite e do insensato, que segue o caminho dos ímpios, que se assenta na roda dos esclarecedores. Parece que existe também essa relação aqui contida entre as pessoas que seguem o temor do Senhor e que, portanto, entendem que este é o princípio da sabedoria, da vida justa, da vida reta, íntegra, boa, e aqueles que desprezam, os insensatos, os tolos, que sabem aquilo que precisa ser feito, mas que rejeitam, são como os porcos que rejeitam as pérolas lançadas para eles. Que nós não sejamos como esse segundo grupo de pessoas, mas como o primeiro, daqueles que temem a Deus, que usam da reverência, porque não é um simples medo. É bom falar aqui, né, que o temor do Senhor não é medo de Deus, mas é a reverência, é entender que Deus é Deus, que Ele está acima, que nós estamos aqui, mas que Ele pode, que Ele deseja se relacionar conosco, desde que nós tenhamos um ouvido sensível à sua voz. Vamos continuar então na próxima perícope, que aí dentro da exegese, o estudo bíblico, é tido como pequenos recortes relacionados consigo, né? Uma linha de raciocínio que está inserida em uma série de versículos. Vamos ver aqui do versículo 8 ao 19. É o conselho de Davi para Salomão, aquilo que Salomão escreveu aqui. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam, venha conosco. Vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engolir os vivos como o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem um abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos e encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós. Teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com seus pés longe de suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Aqui, Salomão parece trazer uma constatação, uma análise muito acurada, minuciosa a respeito da vida longe da sabedoria, a respeito da vida onde há falta de princípios. Só nessa porção de 11 versículos que nós lemos aqui, existe uma série de princípios que são quebrados, que nós iremos ler ao longo deste livro. Princípios, por exemplo, de dar honra aos pais. Aqui no versículo 8 vai dizer, ouvir o ensino do pai e não desprezar a instrução da mãe. É interessante pontuar também que dentro da literatura poética hebraica existia o uso de uma figura de linguagem chamada de paralelismo, de falar coisas parecidas de formas diferentes para desenvolver um raciocínio. É esse que Salomão vai falar aqui, eu dizer, primeiramente,
ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Parece que são coisas parecidas, né? Ouvir o ensino do pai e não desprezar a instrução da mãe, mas o uso do paralelismo, de dizer coisas parecidas, mas com palavras distintas para aprofundar um só princípio ou uma só intenção do autor, que é a importância da honra aos pais, de ouvir aquilo que os pais disseram no passado, aquilo que eles, com maior experiência, a experiência também é uma palavra-chave para a vida sábia, e assim, decidir obedecer, honrá-los e de seguir aquilo que eles têm dito, a seguir a voz da sabedoria como um todo. E esses ensinos paternos, né, passados de pai para filho, continuam sendo ensinados quando no versículo 10 vai falar sobre os pecadores, quando insistem em quebrar princípios, em dizer que quebrar o primeiro princípio, que é o princípio de não ferir o outro, de não tirar a vida do próximo, que é aquilo que vai dizer aqui de maltratar o inocente. Depois vai falar sobre tirar os seus bens, que é a segunda coisa, a cobiça, a inveja dos bens alheios, daquilo que pertence ao outro, e de que nós não somos capazes de nos alegrar até que aquilo que é do outro pertença a nós. Esta é a segunda quebra de princípios, que certamente nós, que estamos buscando aqui uma vida alicerçada em sabedoria, não iremos realizar. Em terceiro lugar, aqui o pai vai dizer para o filho, né, não se ponha a caminho com eles, fique longe das suas veredas, porque é impossível aquele que deseja sequestrar, né, um passarinho, monte a rede aos olhos do passarinho. Precisa que o pássaro nem seja lá para ele possa montar a armadilha. Do mesmo modo, essa vida sem princípios, uma vida desregrada, uma vida injusta e imoral, certamente é uma armadilha para aqueles que nela vivem, porque no fim vai trazer caminhos de morte. Também existe um provérbio que vai dizer: existem caminhos que para o homem são bons, mas que no fim são caminhos que levam para a morte. E é assim que conclui essa sentença, dizer que este é o fim do cobiçoso ou do ganancioso. A cobiça acaba, a vida de quem busca uma vida desregrada é uma vida cuja a sentença nós já sabemos que é uma condenação ruim, que nós tenhamos essa certeza ou o peso de saber a responsabilidade de que, uma vez que nós sabemos daquilo que deve ser feito, nós não venhamos a desprezar o conhecimento, o ensino, a prudência e a sabedoria. Continuemos no versículo 20. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Nesta série de versículos agora, nós iremos ver uma espécie de convite, que a sabedoria personificada, a sabedoria em pessoa, sai nas praças, sai nas ruas, para trazer e mostrar que ela está disponível, acessível a todos que desejam ouvi-la e aprender com ela uma forma de vida mais virtuosa e elevada. Continuemos, versículo 21. Do alto das muralhas clama a entrada dos portões, e nas cidades profere suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei, vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão, também não darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta. Quando a calamidade chegar como redemoinho. Quando lhes sobrevierem um aperto e angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Uau! Aqui a sabedoria corre nas praças, de forma metafórica, alegórica, claro, para poder mostrar. E aí, ingênuos, ei, imprudentes, vocês que ainda estão em falta de sabedoria, venham até mim. Até quando vocês vão continuar nessa vida desregrada, nessa vida sem princípios? A sabedoria se faz acessível para todos nós. Ela, assim como a graça, dentro do desenvolvimento teológico, né, da revelação bíblica, nós aprendemos que a graça de Deus é o favor imerecido
que nós recebemos para a salvação. E assim como a graça é dada para todos aqueles que não merecem, também nós, que não merecemos sabedoria, podemos ter acesso a ela, desde que nós tenhamos a disposição no nosso coração de ouvir e de seguir a vida com disciplina. A disciplina dentro da linguagem proverbial não é a disciplina apenas de fazer aquilo que é certo, que também é uma acepção correta da disciplina, mas a disciplina também tem a ver com a repreensão, com a capacidade de você ser repreendido e de entender qual é a causa da repreensão e alinhar os seus caminhos, a sua rota, de acordo com aquilo que você foi repreendido. Portanto, a sabedoria, assim como um pai que repreende seus filhos, que ama, também repreende aqueles que estão aprendendo dela, mas para que eles possam ter uma vida, de fato, orientada na direção correta. A sabedoria parece que traz então essa repreensão. Ela está irritada com todos aqueles que não ouviram a elas. Se, primeiramente, nós temos o convite de ouvir, como estamos fazendo aqui, e aprender com aquilo que já está escrito, os princípios milenares que já estão consolidados há anos, se todos nós não aceitarmos esse convite, certamente nós iremos colher o pecado ou colher a condenação, o juízo daqueles que ouvem o que deve ser ouvido, mas não pratica. É isso que a sabedoria vai dizer aqui no versículo 23. Ela traz uma promessa, talvez parecida com a promessa de Joel 2:28, do derramar do Espírito Santo, que foi cumprido em Atos 2, de derramar o Espírito dela, o Espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento sobre nós e dar a conhecer as suas palavras. Mas no versículo 24, existe uma conclusão triste, uma conclusão de pessoas que ouviram a sabedoria, mas que decidiram não seguir a sua vida com ela. E por isso, elas não ouviram, rejeitaram o conselho, rejeitaram a repreensão dela. Agora a sabedoria dará risada dessas pessoas. Também, assim como no Salmo 2, é dito que Deus ri do alto das pessoas que se levantam contra ele, também parece que a sabedoria vai rir contra as pessoas que não decidiram aceitar o seu convite, porque elas irão colher do fruto das suas ações. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, elas comerão do fruto dessa conduta. Certamente não é um fruto bom, é um fruto amargo, que todos nós que estamos aqui não estamos querendo colher, na verdade. Nós, na verdade, que estamos querendo colher sementes, assim como Stephen Scott escreve em Salomão, o homem mais rico que existiu, sementes boas. Todos nós possuímos no nosso coração sementes que dão tanto para o bem quanto para o mal. Todavia, assim como numa terra fértil, naturalmente ela vai trazer a erva daninha, é preciso que nós tiremos as ervas daninhas do nosso coração, os espinhos, os vícios, a imoralidade, a inveja, a cobiça do nosso coração e busquemos cultivar, lançar as sementes do bem, a semente do amor próprio, do altruísmo, do temor do Senhor, que é a princípio de sabedoria, da vida com prudência. Porque assim, no versículo 34:3, será concluído aquilo que a sabedoria diz e também a conclusão da nossa aula de hoje. Aquele que der ouvido à sabedoria habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu espero que, ao nós concluirmos a aula de hoje, nós não tenhamos apenas uma série de informações na nossa mente, porque informações até o chat tem, até a IA, a inteligência artificial tem, mas que nós tenhamos, de fato, a evolução da informação, a evolução do conhecimento, que é a vida prática, a sabedoria prática de viver de acordo com princípios da vida alicerçada em mandamentos. Para concluir a aula de hoje, eu gostaria de concluir com uma oração. Eu sei que em algumas aulas a gente já fez isso, mas eu gostaria de fazer essa breve oração para a gente poder finalizar os nossos estudos. Então, se você pode, feche os olhos comigo, vamos orar. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é a sabedoria em pessoa. Assim como está escrito, que nós possamos temer o Senhor, porque este é o princípio da sabedoria. Que nós possamos aprender com Salomão sobre os provérbios de sabedoria, sobre a vida sábia, a vida que vale a pena ser vivida. Que possamos viver de princípios, não quebrando aquilo que possa ferir a sua santidade, que nós possamos aceitar o convite de sabedoria de viver de acordo com os seus princípios, de não compactuar com aquilo que é mal, de sermos pessoas prudentes, sermos pessoas sensatas, retas e íntegras. Nos ajude no dia de hoje a praticar cada um dos princípios lidos aqui nesta manhã, para assim viver de acordo com a sua própria vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação. É uma breve explicação, né, de como vai funcionar esta série. Eu não tenho certeza se nós iremos fazer aulas todos os dias, tá? A princípio, pelo menos, a aula de hoje era obrigatória e a aula de sábado também, que é a aula mais importante, que é o dia do meu aniversário, dia 4 de julho. Mas depois, eu ainda não tenho certeza se nós iremos fazer aulas todos os dias. Mas é só vocês ficarem ligados em minhas redes sociais, que nós iremos comunicar. Além disso, também estou pensando, quase certo, de que não apenas iremos fazer
a série de provérbios na manhã, nas partes das manhãs, mas às noites, às 19 horas, eu estou pensando também em fazer uma série de salmos, tá bom? Então vai ser uma série dupla, tanto de manhã em provérbios e à noite com salmos, aprendendo a sabedoria de manhã, aprendendo a razão, o intelecto, a vida sábia de manhã e aprendendo a devoção, a vida em oração, a vida em intimidade com Deus, à noite com os livros de salmos. Espero que você possa estar junto comigo, aprendendo e estando engajado naquilo que de fato faz a transformação, que é o conhecimento da verdade. Muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Até a próxima. Tchau.